Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Conectas, o podcast de aparatos. Temos connosco hoje o Augusto Firmino, o fundador da Apsódia. Augusto, é um prazer tê-lo connosco. Pode falar-nos um pouco sobre como foi fundada a Apsódia? Essa história está meio batida. A Sócia é uma história de ciúmes e frustração. Em 2019 eu decidi demitir-me do emprego que estava procurando de alguma coisa que fosse significativa para fazer na altura. Então, escrevi num programa de aceleração e estava a tentar desenvolver um aplicativo para gestão de manutenção de automóveis. Eu sou péssimo com carro. Para mim o carro é uma coisa que é para me tirar daqui, me deixar ali, eu vou trabalhar, depois volto e mais nada. Então eu sempre perco data de manutenção, às vezes o carro fica sem óleo, não dou conta, essa coisa. Então eu decidi, não, vou para o programa de aceleração, vou fazer um aplicativo para ajudar outros seres mortais como eu a poderem controlar as manutenções dos veículos. Então fui para o programa de aceleração, comecei a desenvolver a ideia do sistema, mas a pessoa que estava a fazer a mentoria dizia que não fechava. Primeiro, disseram que o ideal se calhar era ver uma aplicação, já existiam outras aplicações no mundo que faziam aquilo, e que o ideal era eu pegar o código e aplicar. Mas como eu sou desenvolvedor, a ideia de buscar código de uma outra pessoa não me agradava. Eu queria desenvolver o código, né? Na altura, o entendimento que eu tinha que a parte mais fascinante de montar uma startup era você codificar o aplicativo. Só que depois tinha que fazer toda a parte de monetização. E não fechava, não conseguia desenvolver um modelo de negócio em cima do aplicativo. Então aquilo eu acho que eu tinha preenchido umas 10 folhas do Business Model Canvas e nenhuma delas tinha agradado o pessoal que estava aí a fazer a condução do programa. Então fui para casa naquele dia meio frustrado, porque não é normal tu não estás a conseguir fechar um modelo de negócio que me parecia claro e viável. Fui para casa e quando cheguei a casa a minha mulher chamou para uma conversa. O dia foi muito cansativo. Tive que ir ao armazém fazer compras e perdi muito tempo no armazém a fazer compras. Eu perguntei porque ela disse, não, como nós somos poucos aqui em casa, eu quis comprar febres. Mas tinha que fazer sócia. Então fiquei à espera de pessoas no armazém para fazer sócia e no fim apareceram mais 2 senhores, eu fiz sócia com 2 senhores. Na minha cabeça a única coisa que eu percebi foi eu e mais 2 senhores. Né? Disse que já perdi o emprego. Agora tem a mulher e os armazéns a procurar outros homens para partilhar uma compra, isso daqui a pouco tem um potencial de dar errado, né? Então, eu lhe disse, me explica lá como é que funciona essa coisa de sócio. Ela explicou-me o conceito e eu achei muito interessante. Eu disse, ok, como não estou a ter ideia nenhuma, mas que essa ideia que serve. Decidi levar a ideia para o programa de aceleração. A primeira vez que falei sobre a ideia, o pessoal olhou para mim e disse, como é que isso vai funcionar? Expliquei, não, vamos chamar a aplicação de Salomão. Tem aquela história bíblica que Salomão quis cortar o bebê ao meio para dar as 2 senhoras que reclamavam a maternidade do bebê. Disse, não vai ser Salomão, aqui as pessoas chamam sócia e nós vamos chamar também um aplicativo de sócia. Então, dali pedi 3 semanas, tinha também garantido a minha mulher, dá-me 3 semanas e nunca mais voltas ao armazém. O bom é que hoje a minha mulher já não volta ao armazém e aí de lá para cá eu não durmo em condições. Essa é basicamente o behind the scenes, né, do aplicativo. Sim. Do ponto de vista da decisão de vamos, não era a minha ideia inicial, não era o que eu queria fazer, foi um escape do ponto de vista de resolver um problema que a minha mulher apresentou. Muito bom. No contexto de Mother Technology, okay. Como definiria as tecnologias e as suas aplicações nos vários temas da sociedade ou nos vários setores? Para mim, o que mais fascina na tecnologia é a ideia dela ser um acelerador e não um resolvedor. A ideia de tu poderes pegar um processo que é feito de forma manual e transformares numa coisa automatizada e ampliar o alcance daquele processo é o que me fascina do ponto de vista de todas as tecnologias. Por exemplo, as pessoas faziam sócia nos armazéns apenas, né? E tu tinhas que estar lá no armazém para fazer sócia. E havia muitas pessoas de determinados extratos que
diziam não fazer, mas muitas vezes eu já encontrei os armazéns a fazer e muitas pessoas tinham vergonha de assumir que faziam, não sabiam até como é que funcionava. O facto que nós temos que pegar aquele processo, digitalizar e usar tecnologia para ampliar o alcance, hoje nós podemos garantir que as pessoas não precisam estar no mesmo espaço físico para fazer sócio, então, tipo, já não precisam ficar horas e horas, porque em meio de uma pessoa podia ir até 2 ou 3 armazéns para encontrar alguém para partilhar um produto, ou ficar 1, 2, 3 horas no armazém até encontrar alguém para partilhar a compra. Com esse conceito, com a tecnologia por trás, nós conseguimos garantir que as pessoas, estando em qualquer ponto, podem partilhar uma compra, não há necessidade de elas se conhecerem. Então, essa possibilidade que nós temos de pegar num processo que está bem estruturado, né? Depois, sim, colocar tecnologia em cima do ponto de vista de ampliar o alcance e minimizar a quantidade de trabalho humano em cima dela, é fantástico. Então temos uma correlação entre otimização de processo e automação, que vai de encontro também com a otimização da sociedade, não só com a inclusão digital, mas também a criar uma nova comunidade. Estamos a interagir, as pessoas estão interligadas no sósia, mas não só no sósia. Certo. Tem um certo sentido de comunidade que vai além do sósia. O que é bom sobre tecnologia em relação a isso é o seguinte: as tecnologias elas são um padrão, mas elas devem ser adaptadas ao comportamento da sociedade. Correto. O que muitas das vezes acontece é que as pessoas pegam uma tecnologia adaptada a um comportamento de uma sociedade e querem fazê-la funcionar numa outra sociedade com outro comportamento. Nós hoje, né, vivemos muito a época da digitalização, das startups, dos produtos, tudo digital, tem que estar no telefone e tudo mais. Mas qual é o hábito das nossas pessoas? Ainda não é a primeira opção das pessoas abrir um telemóvel para fazer compras. Exato. Então, tu tens que conseguir encontrar uma forma de equilibrar as várias tecnologias que existem para servir o propósito que tu queres. Então, um aplicativo é uma tecnologia, mas nós não podemos esquecer que as telecomunicações também são tecnologia. Exato. Então, uma chamada telefônica também é utilização de tecnologia, também ajuda no processo. Então, as tecnologias elas vão surgir para nos ajudar a desenhar vários canais de interação com os produtos que nós estamos a vender. E estes vários canais devem estar sempre adaptados aos hábitos da sociedade. Se nós estivermos na Europa, por exemplo, é normal que as pessoas utilizem tecnologia para fazer compras, né? Exato. Aqui não. Nós em tempo na Suíça começamos uma parceria com uma empresa e nas várias ações que fomos fazendo de consciencialização dos colaboradores dessa empresa que era necessário ou que era mais prático eles utilizarem uma plataforma para fazerem compras e que tenham mais benefícios. Uma das coisas que nós fomos a ver, eu na altura de comprar eu gosto de ver, gosto de tocar. E nós estamos a fazer essa substituição entre o contato direto que a pessoa gosta de ter com o produto e a praticidade que ela tem de não interromper as tarefas do dia a dia para receber a compra. Então, como é que tu explicas para a pessoa a mais-valia, né, esse trade-off, porque ali na verdade é uma troca. Ela Sim. deixa de ter contato com o produto para poder ganhar a praticidade de não interromper as tarefas do dia a dia dela para receber o produto. Então, tu tens que conseguir explicar para a pessoa que esse comportamento que ela tem aqui vai ser trocado por um outro. E isso leva tempo. Sim, que é a questão da educação digital, que Sim. também entra não só todos os ramos da tecnologia, mas principalmente parar com os paradigmas contra a tecnologia, que vai muito de encontro também com a inteligência artificial ou a robotização, que as pessoas têm muito o hábito de achar que eu vou perder o meu emprego porque está a entrar aqui uma automação. Então, como é que nós também conseguimos gerir as expectativas do cliente em relação a esse medo da tecnologia interferir no dia a dia? Hoje em dia, um dos principais temas que nós temos é como é que educamos o usuário, né? Como é que nós conseguimos deixar clara a nossa proposta de valor para o utilizador. Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas pegam na tecnologia, constroem um produto e da visão do fundador, do criador, aquele produto é muito bom. Mas ele tem que entender que o produto não tem que ser bom para ele, tem que ser bom para quem vai utilizar.
Então, como é que você olha para o usuário final do teu produto e consegue desenvolver uma estratégia de educação do usuário, do ponto de vista a deixar claro quais são os pontos altos? Porque assim, há sempre uma troca, há sempre uma perda. Como é que você encontra entre aquilo que se ganha e aquilo que se perde? Há uma linha tênue ali no meio, que é a vantagem, né, da tua proposta de valor, que você tem que conseguir encontrar, esclarecer, tem que ficar muito claro para o utilizador. Por exemplo, tu vais poupar dinheiro aqui, tu vais poupar tempo aqui. E esse investimento, muitas das vezes, hoje eu estou aqui muito no ramo de empreendedorismo, muitas vezes as empresas não têm capacidade de fazer esse investimento para educar o usuário. Ou muitas das vezes tu começas a montar um negócio que tem tecnologia como suporte e tu tens muitas outras coisas para endereçar e tu esqueces que a primeira coisa é educar as pessoas sobre a vantagem do teu produto e não tanto ficar a tentar ter o produto perfeito. O produto perfeito é uma coisa que vai surgir ao longo do tempo, mas a ideia das pessoas conseguirem ter uma percepção de valor da tua solução tem que ser o primeiro ponto que tu endereças. O educacional. Yeah. Se formos olhar para a questão educativa, quais são os passos que a Sósia está a dar ou quer dar no sentido de educar os seus usuários e não usuários, porque também os não usuários podem se tornar também clientes através da educação digital ou a educação no sentido do que é o Sósia? Como é que vocês veem toda essa dinâmica, esse universo que vocês podem atingir e ainda não atingiram? Como é que vocês vão fazer esse caminho? A primeira coisa que eu tenho assim consciência é que o caminho faz caminhando. Né? No início, nós tínhamos muito aquela pressa de tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Depois paramos e começamos a entender, ok, até que ponto o modelo que temos hoje realmente é adaptado com aquilo que as pessoas são hoje. Porque assim, nós desenhamos um modelo há 5 anos atrás e houve evolução da sociedade. Então, como é que o nosso modelo evoluiu? Primeiro. Depois, como é que nós conseguimos transmitir essa mensagem? Porque boa parte desse processo tem a ver com como é que a gente constrói também a divulgação da marca. Né? Os marketing, os canais de comunicação que a gente tem do ponto de vista de desenhar uma comunicação que seja assertiva e que fale a língua da sociedade. Nós hoje adotamos o nosso marketing para ser mais um real-time marketing, que é adotar a nossa comunicação aos temas do momento e garantir que dentro dos temas do momento, por exemplo, a gente consiga levar a ideia daquilo que nós vendemos. Por exemplo, houve agora um jogo da seleção de Angola. O que é que nós fizemos? Nós montamos um 11 da seleção de Angola, o 11 inicial, com as formas de fazer sócia. Né? Por exemplo, meia caixa de coxa era o atacante, meia caixa de pescoço de porco era um dos atacantes. Então, conseguimos pegar naquilo que era o atual, que era o tema que as pessoas estavam a discutir no momento e introduzimos a nossa solução, a nossa essência. Então, a ideia hoje, a nossa luta é saber, literalmente, ok, de que a sociedade está a falar? Okay. E como é que nós conseguimos pegar nesse tema que a sociedade está a discutir e trazer para aqui? Porque ali fica muito mais fácil introduzirmos a nossa solução no âmbito do contexto daquilo que já é discutido. As pessoas não têm que deslocar a percepção que elas têm daquilo que é o momento social para terem que entender o nosso produto. Criar uma relação muito mais próxima ao longo do tempo com o cliente, para ele também ter a questão da educação, a introdução da tecnologia, mas principalmente ver o benefício do aplicativo na sua vida. A maior dificuldade que lembro no início eu estava a falar que as tecnologias elas devem ser adaptadas às sociedades. Então, não adianta tu teres a última tecnologia do mundo. Imagina, a gente vai fazer um aplicativo com um suporte muito grande de inteligência artificial. E depois vais querer colocar ela a funcionar no Kuroka. Se calhar lá tens mais problemas de conectividade. Tá? Então, como é que eu desenho uma tecnologia, e nós costumamos chamar de tecnologia positiva, como é que eu desenho uma tecnologia que serve a essa sociedade?
que serve os hábitos dessas pessoas. Porque não tem que ser aquela ideia de algo funciona lá fora que tem que funcionar. É o que funcionaria para a minha sociedade. Ok. E como é que seria essa adaptação de tecnologias desenvolvidas globalmente ao serem aplicadas nacionalmente? Temos muitas ideias no mercado que, por vezes, o que é que acontece? Eu vejo uma ideia que foi feita nos Estados Unidos, foi feita em Portugal, foi feita na China, e eu quero replicar para Angola. Qual é a importância de nós também termos os nossos moldes angolanos patentes na tecnologia feita e aplicada em Angola? Um dos grandes problemas aqui é o seguinte: muitas vezes a gente faz coisas e não fala com quem vai usar as coisas que a gente faz. Eu em tempo estive a falar com umas pessoas e perguntei com que frequência que você é founder de uma startup. Fala para uma das pessoas, com que frequência que você anda de táxi? E você pode me perguntar, mas qual é a correlação entre ter uma startup e andar de táxi? O táxi é um sítio onde estão todos os traços da sociedade. E é, se calhar, das maiores bancas de discussão social que existe. E lá as pessoas falam dos problemas, como é que elas vêm, como é que elas resolvem. E lá tu tens uma janela para interagir com quem vivencia determinado problema. Se tu andares de táxi, tu vês com capacidade de levantar determinadas temáticas nos táxis, tu vais ver como é que as pessoas no seu dia a dia resolvem o problema. E depois é que tu pensas como é que a tecnologia se adapta ao problema, não é como é que o problema se adapta à tecnologia, como é que a tecnologia se adapta ao problema. Nós estamos a olhar aqui, nós temos dois problemas graves aqui. As enchentes nos multicaixas e outras enchentes nas paragens de táxi. O tema é, eu tive uma temporada em que sempre que chegava ao final do mês eu pegava o meu carro, andava nos vários multicaixas da cidade que estavam cheios e ficava a falar com as pessoas do ponto de vista de entender porque que elas estavam ali. Porque as pessoas, ninguém gosta, eu odeio bichas, acho que todos nós odamos. Ninguém tira 2, 3 horas do dia dele para ir ficar numa fila que é desnecessária. O tema é, será que as pessoas que estão a desenvolver sistemas de pagamento, métodos de pagamento, conseguem entender a dor daquelas pessoas? Ou elas estão no seu escritório a desenvolver um sistema de pagamento porque um PESA funciona no Quênia e aqui também tem que funcionar. As pessoas que usam um PESA no Quênia utilizam um PESA no Quênia para fazer o quê? Nós aqui queremos usar esses pagamentos para fazer o quê? Eu, por exemplo, entendi que boa parte das pessoas que vão à fila do multicaixa querem dinheiro para pagar táxi e para pagar transporte. Então, por que nós não começamos com o modelo dos táxis? Por que a primeira pessoa que tem necessidade de usar um método de pagamento não passa a ser o taxista? E nós depois tivemos um tema com os combustíveis. Passamos a subvencionar combustíveis. Fomos dar cartões multicaixas para as pessoas que vão subvencionar combustíveis. Quando tivemos ali uma janela em que podíamos ter introduzido métodos de pagamentos digitais para pagar os combustíveis, aí ia fazer com que o taxista ia ter necessidade de estar a usar esses meios. Imagina se todos os táxis utilizarem uma solução do mobile money para comprar combustível. Aí, mas é um gatilho, né? Do ponto de vista de empreendedorismo, nós chamamos flywheel. No caso, se tu consegues digitalizar o taxista, é uma flywheel para digitalizar pagamentos que é enorme. Porque o taxista transporta a zungueira, o taxista transporta o engenheiro que está no início do estágio, né? Depois ele vai para parar, se ganha bem, já deixa de andar de táxi. Mas o taxista tem esse condão de levar muita gente. Se ele tiver um ganho claro, se a proposta de valor for clara, do mobile money for clara para o taxista, ele é um broker para muitas outras pessoas que podem entrar para a tecnologia. Então a minha pergunta é, será que quem está desenvolvendo sistemas de pagamento está literalmente a pensar no taxista? Pois, porque nota-se também que a maior parte das vezes essas soluções são pensadas, ok, eu tenho um problema, eu quero resolver o meu próprio problema, não o problema do outro. E aí ficamos num ciclo em que está assim, vai startup, entra startup, sai startup, elas não conseguem escalar o seu negócio
Porque estão sempre naquela volta de eu vou resolver e o os problema. problemas continuam ali. Exato. Não é falta de ideia, ou não é falta das pessoas apresentarem ideias também. Você está realmente disposto a passar o tempo suficiente em cima daquela ideia até que ela dê resultados? Porque tu vês startups a morrerem 2, 3 anos depois. Né? E a pergunta é, morreram por quê? Deixou de existir negócio? A tecnologia deixou de fazer sentido? O mercado que eles identificaram não existe? O tema é que os problemas estão lá. Continuam lá. Agora, tens paciência? Leva tempo. Sim. Leva tempo para implementar uma empresa como aparato, levou tempo até conseguir um modelo de clientes que fosse servir. Agora imagina quando estás a fazer num modelo de experimentação. Leva mais tempo ainda. Então, nós não temos tempo, ou ainda nós não estamos treinados para investirmos o tempo que as soluções carecem para serem verdade. Então, digamos que para que eu faça a minha aplicação ou a minha solução funcionar, não só eu ter a vontade, o racional de como as coisas devem funcionar, mas principalmente eu ter o foco necessário, o tempo necessário para fazer valer a pena. Sim, eu costumo dizer assim, negócio é feito de pessoas com pessoas. Se você não entender a pessoa que vive o problema, a rotina da pessoa que vive o problema, os pontos de frustração da pessoa que vive o problema, tu não funciona. Eu vou te dizer, se nós conseguirmos pegar nos elementos chaves, estamos a falar aqui da questão do multicaixa. A questão do multicaixa, as exigências do multicaixa estão diretamente relacionadas com o quê? Com o pagamento de serviços. Sim. Quem enche a fila do multicaixa é mais o mass market. Exato. Porque as outras classes sociais, elas têm muitas opções. E elas andam de táxi, serviço de táxi privado, que dá para pagar por transferência, que dá para pagar com QR Code e tudo mais. As massas não. Então, se você conseguir resolver o problema dos serviços que as massas acedem, tu consegues encontrar aí um meio para resolver, mas para isso você tem que deixar nas massas. Entender o mercado. Entender as massas. Depois muitas das vezes tu tens hoje, quem tem capacidade de fazer isso financeiramente, não tem disponibilidade de tempo para interagir com quem vive o problema. Tu tens as grandes empresas hoje a investirem nisso. Mas é preciso que seja um founder, alguém que tem espírito de dono, que vá ao mercado, que vá às massas, mesmo inicialmente, para perceber o problema. Agora não nas grandes empresas fazer que vais contratar uma empresa de consultoria que vai mandar shows depois no mercado. Essa empresa de consultoria não tem espírito de dono. O pessoal do Airbnb, eu tive uma entrevista do founder que ele disse o seguinte: é preciso tu fazer as coisas que não escalam para você escalar um negócio. No início do Airbnb, ele disse, eu e o meu co-founder visitávamos as casas das pessoas que queriam fazer Airbnb e nós fazíamos fotografias. Mas nesse processo em que nós visitamos as casas para fazer fotografia das casas para colocar no site, nós também conversávamos com as pessoas do ponto de vista de entender como é que era o processo de receber pessoas lá dentro. Ele é o dono. Ele tem aquela sensação que isso é meu, tem que funcionar, ele está lá. E aquilo vai lhe permitir ter uma visão clara do comportamento das pessoas que utilizam o serviço das dores que elas vivem. Que é diferente de mandar uma empresa lá. Exato. Que vai ter que fazer um relatório bonito. Sim, colocarmos-nos no lugar da pessoa que vai comprar. E isso também funciona em qualquer tipo de negócio. Mesmo quando nós queremos colocar uma nova solução, um novo produto, um novo serviço, temos que, mesmo que seja B2B, que é o caso da Aparatos, nós temos que ouvir os nossos clientes. Quais são as dores do nosso cliente, como é que nós conseguimos resolver para depois conseguirmos estipular qual é esse novo produto, qual é esse novo serviço. E temos também muito esse hábito de envolver as duas entidades, que convidamos os nossos clientes para virem cá, entenderem como é que funciona, vêm a nossa equipa a trabalhar, gostam imenso de também ver como é que funciona o nosso data center. E nessas conversas amigáveis nós também conseguimos medir o que é que nós conseguimos fazer, o que é que nós conseguimos inovar e principalmente temos uma questão que é muito pertinente, que é a educação. Alguns dos nossos clientes também gostariam de entender melhor como funcionam os nossos serviços.
também aí surgem novas ideias. Ok, se calhar nós não vamos abordar apenas as tecnologias nas nossas abordagens, vamos educar o nosso cliente. E nessa aí conseguimos criar novas âncoras, que é a venda de novos produtos, novos serviços. E ali no cliente que se adapta à tecnologia, és tu que chamas o cliente e diz, qual é o teu problema? Você depois começa a ver, aqui internamente, com base nisto e nisto que temos, o que serve melhor a essa pessoa? Exato. Que esse é o principal ponto, e a tecnologia só passa a ter utilização ali. É quando você olha primeiro para o problema e depois olha para o naipe de tecnologia e diz, ok, qual é a tecnologia que atende a esse problema? Não é, eu vou usar esse problema, eu vou usar essa tecnologia, qual é o problema que depois resolve, que dá para resolver com isso? Não. Nós temos um país que está num processo de desenvolvimento com muitos problemas. E nós não podemos ter medo de utilizar tecnologias que foram antigas, ou que são chamadas antigas, mas que são eficazes na resolução do problema. Eu costumo dizer assim, nós temos aqui um dilema, é inovação ou solução? Eu sou do grupo que aposta em solução e não em inovação. E o porquê? Porque o que nós vivemos hoje, outras realidades já viveram e já solucionaram. Então nós temos que copiar aquilo que eles fizeram e depois trazer aqui a adaptar. Não adianta queremos inovar. Para inovar, tu tens que ter uma base de comparação. Estou a sair daqui para ir para ali. Nós não temos uma base de comparação. Então nós temos que se perguntar qual é o modelo que foi utilizado lá fora para resolver esse problema. O modelo foi esse. Perguntar como é que esse modelo aqui ajuda a resolver isso. Porque muitas vezes o comportamento de uma pessoa aqui não é bom. Então tem que conseguir depois ajustar esse modelo, regulá-lo para que ele seja solução aqui. E eu acho que nós estamos muito nessa parte do dilema hoje, porque até como o naipe de escolhas é muito grande, nós estamos perdidos na ilusão de tudo que a tecnologia pode fazer e não estamos focados nos problemas que temos que resolver. Porque, não, agora dá para fazer, dá para fazer tudo. Mas é só isso que você tem que resolver, faz só isso. Se tu também é água, é só água. Tu vês, às vezes eu olho assim para startups que assim, começam a fazer boas coisas e primeiro ela só vendia comida, agora também está a vender convite de festa e tudo, mas eu digo, why? Perderam o foco. Eu tenho pessoas que digam, não, eu quero vender livros, não sei o que. Eu disse, não vendemos livros. Sorry, não podemos ajudar com isso. Vai encontrar uma outra coisa para fazer. O processo é o mesmo, né? Quem compra um livro igual a quem compra uma caixa de coxa, ok? Vai fazer um processo, vai colocar no carro, vai fechar, vamos entregar. Mas depois a forma de eu comunicar a venda de um livro é diferente da forma de eu comunicar a venda de uma caixa de coxa. Então está percebendo, o processo de venda é o mesmo. Mas como é que eu faço isso? Eu vou ter que alterar depois todo o meu processo de comunicação para me adaptar a isso. Exato. Porque não existe um one size que fit all. Tá vendo? Sim, é a questão da adaptação. Falando também em países em desenvolvimento, somos um deles, mas quais são os principais desafios que a tecnologia enfrenta nesse nosso país chamado Angola? No sentido de a penetração da tecnologia, nós temos uma questão muito, vamos dizer, um pouco desafiadora, que é isso do nosso lado Paratos, que é a conectividade para farms, fazendas. Ainda muita gente diz, ok, por que vocês não colocam fibra? Mas fibra em zonas remotas não vai funcionar tão bem como o VSAT, que é satélite. Então nós usamos as nossas soluções, que são mais viáveis para fazendas. Mas no caso das tecnologias em si, num país em desenvolvimento, como é que a Sósia tem, qual é a perspectiva, ou não é bem perspectiva, mas qual é a visão da Sósia em relação da aplicação da tecnologia em países em desenvolvimento? Como é que funciona? Quais são as dinâmicas? Como é que nós devemos funcionar daqui a uns anos? Quais são realmente os próximos passos a nível de tecnologia num país em desenvolvimento? Olhando para Angola, né? Nos próximos tempos, mais de 60% da nossa população vai ter até 25 anos. Mais de 60% da nossa população. Significa que literalmente é uma renovação de geração, que já vem com uma adaptação à tecnologia maior do que essa que temos hoje.
o nível a taxa de penetração, a taxa de adoção de tecnologia vai ser maior nos próximos tempos. O tema, para mim, não vai continuar a ser não vai ser a tecnologia. Qual é a proposta de valor das soluções tecnológicas que nós temos? Nós não podemos ficar a olhar, a tecnologia não. Que valor é que a tua tecnologia agrega para a sociedade? Porque as coisas que agregam valor para as pessoas, elas adotam, né? Os Facebook funcionam, os WhatsApp funcionam. Porque eles agregaram algum valor. Então, o tema está muito do lado de quem desenvolve produtos, qual é a visão que eles têm da sociedade. E não estamos a desenvolver produtos com base na moda. Ou se for com base na moda, não olhar para a moda global, mas olhar para a moda local. Já diziam os expertos, nós íamos passar da globalização para a glolocalização. E a glolocalização passa por entender os problemas globais e entregar soluções locais. Então, como é que a gente faz isso? Quanto tempo é que hoje perdemos para entender quais são os temas locais e como é que as soluções globais resolvem os temas locais? O que vai definir o passo de evolução tecnológica é isso. Existem problemas que são globais e podem ser resolvidos com soluções globais. Mas existem problemas que são locais e devem ser resolvidos com base em tecnologias globais, mas que fazem uma abordagem local. E esse, para mim, é que o mote para os próximos tempos é olharmos como uma internet, como uma inteligência artificial, por exemplo, vão nos ajudar a aumentar o rácio de população no país, garantir que as zonas estão desabitadas sejam habitadas para que haja uma desconcentração de serviços em Luanda. Por exemplo, eu vejo que muitos de nós que desenvolvemos produtos, mas eles estão muito a pensar Luanda, porque depois olhamos para fora de Luanda e não há poder de compra. Não há poder de compra, mas há poder de produção. Como é que a gente consegue desenhar modelos de trade-off que faz com que o poder de produção se transforme em poder de compra? Porque o agricultor, por exemplo, falaste de vossos serviços para fazer o agricultor, ele tem um produto, aquilo é dinheiro. Não está ali, mas aquilo pode gerar dinheiro. Como é que a gente consegue fazer isso? Depois, como é que a gente consegue, do ponto de vista de desafios aqui do nosso país, como é que a gente consegue acelerar a economia? Como é que nós conseguimos criar soluções que, do ponto de vista econômico, gerem maiores trocas econômicas, gerem maior poder de compra das pessoas? Como é que nós olhamos para isso? Nós não podemos continuar a pensar em desenvolver modelos de negócio para fazer post nas redes sociais, para parecer bonito. Nós temos que começar a desenvolver coisas que aumentem impacto na sociedade. Que são funcionais. Sim, que resolvem problemas que a sociedade vive. Nós temos que ter tempo para investir nessas coisas. Tipo, nós estamos a fazer a sócia há 5 anos, eu digo que só consegui entender um modelo de negócio da sócia agora. A perceber? Então, a minha pergunta é, nesses 5 anos, quantas outras startups vieram e morrer? É uma boa questão. Falando em empreendedorismo, Yes. qual é o papel, não só do Augusto Firmino, em impactar esses novos empreendedores, mas principalmente como é que a consegue também impactar novos negócios ou novas soluções no mercado? Uma coisa que a minha mãe sempre me disse assim, quanto mais pessoas rezarem para o teu sucesso, melhor. E eu traduzi isso para o negócio com quanto mais pessoas rezarem para o teu negócio andar bem, melhor. Então nós estamos a ser desenvolvida num negócio baseado em múltiplas cadeias que se servem. O nosso modelo de negócio hoje está focado em sermos apenas os donos dos clientes. Já não fazemos gestão de estoque próprio, nem gestão de transporte próprio. Terceirizamos toda a parte do transporte, permitimos que outras empresas de logística pudessem existir dentro dessa. Então, hoje quem faz a parte de logística e distribuição são empresas terceiras. Hoje quem faz a parte de armazenamento são empresas terceiras. A sócia está aqui no meio como a ligação com o cliente. Então, nós hoje garantimos que grandes armazenistas têm armazéns possam vender,
dentro da sócia e também garantimos que startups de logística que estejam a nascer possam começar a ter uma fonte de renda fazendo a entrega nos clientes da sócia. Esse é o posicionamento do nosso negócio do ponto de vista de garantir que outros empreendedores possam nascer. Porque não dá para agregarmos todo o valor que podemos agregar em todas as cadeias que nós atuamos, mas podemos potenciar que a agregação de microvalores em cada parte da cadeia por parceiros possa permitir que nós tenhamos um serviço de melhor qualidade. Então, essa é a minha abordagem como fundador, como diretor-geral do negócio, garantir que nós temos um negócio que gera negócios. Exato. Então, agora, a minha abordagem como angolano em si tem sido muito do ponto de vista de explicar para as pessoas, se não um mar de rodas. Mas se quiseres vir bem, que é fazível, mas não um mar de rodas, são as red flags. Eu tenho uns artigos que coloco no Medium, né, a contar as minhas vivências, muito do ponto de vista de alertar as pessoas sobre o que correu bem, o que correu mal, o que é que a gente mudou, o que é que a gente fez, como é que a gente vai se adaptando, de uma forma de deixar um rastro para que os próximos empreendedores saibam onde seguir, o que pisar e o que não pisar, que favores aceitar, que favores não aceitar. Ou seja, a sósia tornou-se uma porta de entrada para novos negócios, novos empreendedores, e o Augusto Firmino sai não só de fundador da sósia, mas também como um mentor para todos esses novos empreendedores. Sim, eu costumo dizer, nós temos aqui um problema, né? Que não há um espaço. Eu, quando comecei, por exemplo, eu queria poder ter sentado com um CEO de alguma outra empresa que ele me explicasse: meu filho, tens uma ideia que pode ser promissora, mas esses são os dois e os don'ts. Podes fazer isso, não podes fazer isso, podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Porque assim, a gente não nasce founder, nem CEO. A gente tem uma ideia. Depois tu passas para desenvolver essa ideia. Nesse processo estás a desenvolver essa ideia. É tudo novo. Né? Contabilidade. Eu estudei engenharia. Eu sou programador. Contabilidade. Gestão de pessoas. Eu sou programador. Por norma, eu sou uma pessoa antissocial. Eu estou mais com as máquinas do que com pessoas. Depois tu tens que pensar em lidar com pessoas todo no dia a dia. Tenho que sorrir mais. Eu tenho dias que eu quero chegar na minha sala, trancar a minha sala e eu tenho que trabalhar com a minha porta aberta para dizer para as pessoas qualquer tema chega até aqui. Então, essas coisas todas tu não nasces sabendo, tu tens que ir aprendendo. Enquanto fores aprender, vais cometer muitos erros. A gente queimou muito dinheiro no meio desse processo todo. Então, e a minha pergunta é, eu, graças a Deus, por ser cabeça dura e insistente, continuei, mas podia ter desistido, podia ter batido a porta de uma antiga empresa e dizer: chefe, tomei uma má decisão, por favor, me aceita de volta. Mas isso eu vou continuar. E pela persistência, depois, ao longo do tempo, pessoas com mais experiência vieram para me ajudar. Se juntaram ao negócio, eu tenho que assumir que se juntaram ao negócio no momento em que era mais para ajudar do que para terem retorno, que até hoje não tiveram retorno ainda. Mas conforme eu fui dando com essas pessoas, por exemplo, eu tenho dois mentores que já são CEOs há muito tempo, com quem eu tenho conversas. Um só consigo falar a cada 4 meses, mas outro todas as semanas a gente senta. Então eu vou sentar com ele e vou dizer: estamos a ver se desafio. Ele me diz: não, olha, aqui faz isso. Aqui faz isso. Houve um tempo que a gente estava com muitas dívidas para pagar. E ele olhou para mim e disse: estás frustrado, né? Disse: estou. Essas dívidas são para gerir. As empresas gerem dívidas. Quais são as que conseguem pagar? A gente sentou e para num período de 8 meses conseguimos liquidar uma dívida que era de 9 milhões. Ainda sobraram algumas, mas a gente conseguiu fazer isso. E quando ele me disse: olha, essa dívida está paga, eu disse: nunca pensei que ia conseguir. E a pergunta é: quantos miúdos vão ter a possibilidade de sentar com essa pessoa com quem eu sento? Então eu sei que muitos não vão. O que eu faço? Eu pego as minhas conversas com ele, vou transformando em artigos para que outras pessoas vão lá, leiam e consigam ter uma noção que é difícil, mas não é impossível. Isso é bom. Quais são os próximos projetos do Firmino fora da sósia?
Quais são as minhas próximas projeções nessa? Se eu não tenho planos B, como founder, eu não penso em fundar mais uma outra startup. Mas eu, nos próximos 8 anos, eu quero ser um dos top leaders, gestores do país. É nisso que eu estou trabalhando. Meu único foco todos os dias é ser um gestor melhor. Então, é isso. Depois eu queria levar umas coisas para o meu bairro. Quero colocar lá uma academia no Jaenda. Estou aqui a trabalhar nisso. Quero deixar de morar em Luanda também, a trabalhar nisso. Quero ir para o interior. Acho que Luanda para mim já deu uma confusão que não gosto. Queria ter uma vida mais pausada, que me permite apreciar melhor as dinâmicas sociais sem ter que estar no corre-corre, porque eu acho que o meu combustível está aí nas dinâmicas sociais. Eu gosto de ver como as classes mais baixas de onde eu venho se adaptam aos problemas e encontram soluções. E o corre-corre, que eu me meti nessa coisa de founder, CEO, não me deixa voltar até isso. O meu maior medo é perder a minha identidade. Eu quero ser bairrista forever. E para mim qualquer coisa está muito do asfalto, and go back. Então eu quero ir para o interior, quero voltar até a essência do bairro outra vez, voltar a falar com as pessoas, acordar com o barulho dos galhos lá no bairro. Ainda tínhamos isso. Então o meu próximo passo é sair de Luanda. Sair de Luanda. Quero deixar de morar lá. Firmino, muito obrigada pela presença. Estamos aqui também na reta final do nosso episódio. Queria, por último, pedir um conselho para jovens empreendedores que querem se aventurar na área da tecnologia. Falem com pessoas. Falem com pessoas, porque as tecnologias servem pessoas, são para pessoas, e falem com pessoas, interajam com quem vive o problema e tentem ao máximo encontrar soluções, mas é preciso encontrar uma solução pequena, depois procurar pessoas que te ajudem a escalar a solução. Não adianta querer começar um negócio que sirva a 1000 pessoas, mas encontre uma solução para 5 pessoas, depois procure pessoas que vão te ajudar a encontrar as próximas 200 pessoas. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso episódio. Sejam bem-vindos ao Conecta-se e vemo-nos na próxima.